segunda semana da Quaresma, sábado, dia 7 de março de 2026. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à liturgia diária. Hoje somos convidados a contemplar a infinita misericórdia de Deus. A palavra nos recorda que o Senhor é sempre fiel, perdoa nossos pecados e nos chama a voltar para Ele com o coração sincero. Abramos nossa alma para escutar aquilo que Deus deseja nos falar neste dia. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com fé e atenção, iniciemos a escuta da liturgia da Igreja Católica. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração disponível, ilumine nossas decisões e fortaleça nossa caminhada cristã, conduzindo-nos no amor, na esperança e na fidelidade ao Senhor. Deixe nos comentários se você está gostando, um amém, compartilhe esse vídeo para a gente evangelizar mais pessoas possíveis. Vamos agora à primeira leitura. Primeira leitura, Profecia de Miqueias, capítulo 7, versículos 14 a 15 e de 18 a 20. Leitura da Profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados, que eles desfrutem da terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 102, 103, versículos 1 a 2, 3 a 4, 9 a 10, 11 a 12. Refrão. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele te salva a vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Aclamação ao Evangelho. Salve, ó Cristo, imagem do Pai, a plena verdade nos comunicai. Vou voltar e encontrarei o meu Pai, e direi, meu Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3 e de 11 a 32. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse,
quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, colocai um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o, vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, o evangelho que acabamos de ouvir é uma das páginas mais belas de toda a Bíblia. A parábola do filho pródigo, ou como muitos preferem chamar, a parábola do pai misericordioso, revela o coração de Deus. Nesta história aparecem 3 personagens muito importantes: o filho mais novo, o filho mais velho e o pai. E, de certa forma, todos nós podemos nos reconhecer em algum desses personagens. O filho mais novo representa aquele que decide viver longe do pai. Ele pede a herança antes da hora. Naquela época isso era algo muito grave, porque era como se dissesse ao pai: para mim você já morreu, eu só quero o que é meu. Mesmo assim, o pai respeita a sua liberdade. Quantas vezes isso acontece também conosco? Deus nos dá liberdade, Ele não nos obriga a amá-lo, e muitas vezes nós escolhemos caminhos que nos afastam dele. O Evangelho diz que o jovem foi para um país distante e lá gastou tudo numa vida desregrada. No começo provavelmente parecia divertido, cheio de amigos, festas e prazeres, mas o tempo passou, o dinheiro acabou, os amigos desapareceram e ele ficou sozinho. Isso acontece muito na vida real. Há pessoas que pensam que a felicidade está apenas em aproveitar a vida sem limites, mas depois de algum tempo percebem um vazio dentro do coração. Conta-se uma pequena história que ajuda a entender isso. Um jovem decidiu sair de casa para viver sua própria vida. Ele dizia que não precisava mais dos conselhos dos pais. Foi morar em outra cidade, começou a ganhar dinheiro e a gastar com festas, viagens e muitas coisas que acreditava trazer felicidade. Durante algum tempo tudo parecia maravilhoso, mas aos poucos começaram os problemas. Perdeu o emprego, ficou cheio de dívidas e acabou vivendo momentos muito difíceis. Um dia, sentado sozinho em um banco de praça, lembrou-se de sua casa, das refeições simples com a família, das conversas e do carinho que recebia. E naquele momento pensou: na casa dos meus pais nunca me faltou nada. Por que eu fui embora? Ele então decidiu voltar. Quando chegou perto de casa, ficou com medo. Pensava: será que vão me receber? Será que vão me rejeitar? Mas quando bateu a porta, sua mãe abriu, abraçou-o e começou a chorar de alegria. Essa pequena história nos ajuda a entender o evangelho de hoje. O filho pródigo também teve esse momento de reflexão. O evangelho diz que ele caiu em si. Isso significa que ele percebeu a situação em que estava. A conversão começa exatamente assim, quando paramos e refletimos sobre nossa vida.
Talvez muitos de nós já tivemos momentos assim, momentos em que percebemos que algo não estava certo. Talvez um afastamento da fé, talvez um erro cometido, talvez um pecado que nos deixou inquietos. E então nasce no coração o desejo de voltar para Deus. Mas a parte mais bonita da parábola não é o retorno do filho, é a atitude do pai. O Evangelho diz algo impressionante. Quando o filho ainda estava longe, o pai o viu e correu ao seu encontro. Na cultura daquele tempo, um homem idoso e respeitado nunca corria, mas aquele pai corre. Ele não espera explicações, não faz interrogatório, não exige justificativas, ele simplesmente abraça o filho. Isso mostra como é o coração de Deus. Deus não fica esperando o momento de nos condenar, ele espera o momento de nos perdoar. Existe outra historinha muito bonita que ilustra isso. Um menino quebrou um vaso muito precioso na casa da família. Era um vaso antigo que pertencia aos avós. Quando percebeu o que tinha feito, ficou com muito medo da reação do pai. Durante horas ficou escondido, pensando no que aconteceria. Finalmente decidiu contar a verdade. Chegou perto do pai e disse: "Pai, eu fiz uma coisa muito errada. Eu quebrei o vaso." Ele esperava uma bronca, talvez um castigo, mas o pai apenas colocou a mão em seu ombro e disse: "Filho, o vaso pode ser substituído. O que importa é que você teve coragem de dizer a verdade." O menino ficou surpreso. Ele imaginava algo muito pior. Assim também acontece com Deus. Muitas vezes ficamos com medo de voltar para Ele. Pensamos: eu errei demais, Deus não vai me perdoar. Mas Deus sempre está pronto para nos receber. A primeira leitura de hoje já dizia algo muito bonito. Deus lança nossos pecados no fundo do mar. Ou seja, Ele não fica lembrando nossos erros o tempo todo. E o Salmo reforça isso dizendo que Deus afasta nossos pecados tão longe quanto o nascente está do poente. Isso significa que a misericórdia de Deus é infinita. Mas ainda existe outro personagem importante na parábola, o filho mais velho. Ele nunca saiu de casa, sempre trabalhou com o pai. Porém, quando o irmão voltou, ele ficou com raiva. Isso também acontece na vida espiritual. Às vezes pensamos que somos melhores que os outros, começamos a julgar, criticar, condenar. O filho mais velho não conseguiu se alegrar com a conversão do irmão. Então o pai sai novamente, agora para conversar com ele, e diz algo muito bonito: "Filho, tu estás sempre comigo." Ou seja, o pai ama os dois filhos. Essa parábola nos ensina 3 grandes lições. Primeira, Deus nos ama mesmo quando erramos. Segunda, sempre podemos voltar para Deus. E terceira, precisamos aprender a ter misericórdia também com os outros. A Quaresma é exatamente esse tempo de retorno. É o momento de olhar para dentro de nós, reconhecer nossas fraquezas e confiar na misericórdia de Deus. Talvez hoje alguém esteja vivendo como o filho mais novo, distante de Deus. Talvez alguém esteja vivendo como o filho mais velho, com o coração endurecido. Mas Deus chama cada um de nós para entrar na festa da reconciliação. Porque para Deus, cada filho que volta é motivo de alegria. E Jesus termina a parábola dizendo algo maravilhoso. Era preciso festejar porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Que também nós possamos experimentar essa alegria do reencontro com Deus. Que a palavra de Deus que ouvimos hoje fortaleça nossa fé e nos ajude a confiar sempre na misericórdia do Senhor. Que mesmo quando errarmos, tenhamos coragem de voltar para Deus, certos de que Ele sempre nos acolhe com amor. Permaneça na paz, que Deus abençoe você e sua família. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra de Deus que acabamos de ouvir permaneça viva em nossos corações e se transforme em atitudes concretas de fé, amor. Sigamos em paz, fortalecido pela graça do Senhor, confiando sempre em sua misericórdia e proteção. Que Nossa Senhora seja nossa grande intercessora e que o manto dela nos cubra de bênção e graças. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.